Boa noite, pessoal. Se alguém precisar que experimente o bolo depois desse curso, eu estou disponível, tá? Só me falar que chocolate, né? Faço chocolate, fica mais fácil, né? Para todo mundo. Cobaia profissional. Então, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Tendo essa maravilhosa oportunidade de estar falando sobre os temas, né, da doutrina espírita, né? Eu já fiz algumas vezes esse bate-papo aqui, é muito gostoso estar aqui, então agradeço novamente. O tema que eu selecionei hoje é humildade e desapego, né? Você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a doutrina espírita, né? Muito a ver. A humildade é uma das virtudes básicas do ser humano, ou deveria ser uma das virtudes básicas do ser humano. E o desapego é algo que pode atrapalhar muito a nossa evolução espiritual. O desapego não, o desapego vai nos ajudar. Mas o apego pode nos prejudicar bastante tanto na nossa caminhada encarnados, como após, né, o desencarne. Pode ser algo bem complicado. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, né? Espero que a gente consiga trazer bem legal o conceito, né, de humildade e desapego. Então, vou fazer em duas partes diferentes, né? Humildade, falar um pouco de desapego, e a gente tem como juntar as duas coisas depois. Esse é o objetivo aqui, né? Mas, começando então o nosso bate-papo, por favor, participe. Vai ter uma hora que vai ter questões, né? Não tenho o poder de dar bônus horas para ninguém, mas, né, por favor, ajudem aqui na conversa. Epa, peraí. Que fica mais fácil da gente seguir na apresentação. Para começar, eu acho que todo mundo tem um conceito de humildade na cabeça, né? Ou de humilde. O que vocês acham se eu tivesse que definir uma situação, uma pessoa, um ambiente humilde? Como é que você definiria? Uma mansão de 4 andares, Porsches, Ferraris na garagem. É assim? Não? Como seria? Simplicidade. O que mais? Riqueza? Material? Gentileza? Acho que simplicidade, acho que é uma palavra que resume bem, né? Para mim, acho que se a gente perguntar para cada um, escolha uma imagem que reflita a humildade. Acho que cada um a gente vai ter várias aqui, mas eu escolhi essa, né? Por quê? Uma casa simples, né? A senhora costurando uma rede, então a gente indica que são pescadores, né? A criança brincando com algo que foi feito à mão, né? Um pedaço de madeira simulando um carrinho, alguma coisa. Então, isso é que eu imagino como simplicidade e humildade, né? Mas será que é dessa humildade que a gente vai falar hoje? Não, nós vamos falar de humildade moral. É além da humildade financeira, ou da simplicidade que a gente falou. Por quê? A situação social e financeira se for uma situação financeira modesta, muitas vezes é determinado por circunstâncias temporárias, né? O país que entrou em crise, a pessoa perdeu o emprego, ela tem que, né, se sujeitar a morar num lugar mais simples, né? Pode ser resultado além do controle pessoal, sem necessariamente reflete escolha. Às vezes não escolhi na situação, mas eu fui levado a ela, né? E mesmo assim, quando a pessoa está em situação social modesta, como na minha opinião é essa foto, ela pode manter a autoestima, pode manter a dignidade e valor íntegro, independente da condição material, certo? Vai falar que uma pessoa dessa não tem valores, muitas vezes os valores são muito mais elevados que pessoas que têm um alto poder financeiro, né? Então, resumindo aqui, pessoal, a situação econômica não reflete a humildade moral. Esse é o ponto aqui, né? E a humildade como virtude moral é uma virtude que regula o nosso desejo de reconhecimento e nossa autoestima de forma equilibrada e saudável. Ou seja, mesmo que eu tenha algo a mais que as pessoas têm, eu não fico me vangloriando, eu não fico humilhando as pessoas, né? Eu consigo ter uma condição social melhor e manter meus valores morais íntegros, né? Esse é o ideal, inclusive. Por que humildade moral e desapego? Na doutrina espírita, humildade e desapego representam pilares fundamentais do crescimento espiritual. Será que pessoas que não são humildes podem crescer espiritualmente? De alguma forma, até que sim.
Mas será que eles vão crescer na plenitude que eles podem crescer não sendo humildes? Tendo a dizer que não. Né? Ensinamentos mostram um caminho para a verdadeira evolução. Então a humildade é um caminho para a evolução. A gente vai ver muito, falar muito disso hoje. Definição de humildade moral. A humildade é o oposto do orgulho. Isso tem que ficar bem forte na nossa cabeça. A humildade é o oposto do orgulho. Então a pessoa que não é humilde, ela é orgulhosa. Certo? Esse é o nosso ponto de partida para a nossa conversa. Enquanto orgulho infla o ego, levando à vaidade, à arrogância e ao desejo de dominar os outros, a humildade nos convida a enxergar como somos. O que é ser humilde? Entender que nós somos espíritos de aprendizados, todos os irmãos com o mesmo objetivo de evoluir e servir ao próximo. Seria perfeito se todo mundo tivesse essa ideia, né? Esse objetivo na cabeça. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse mundo de provas e expiações, nós não chegamos a esse nível ainda. Mas o ideal é que a gente chegasse. Como é que a gente coloca essa humildade moral em ação? Como é que a gente pratica isso, né, na verdade? Primeira coisa, entender, reconhecer a si mesmo. Né? Clareza que somos seres imperfeitos. Né? Acho que ninguém aqui se declara perfeito, né? Ainda. Né? A gente vai chegar lá um dia. Estamos em constante evolução. Não nos iludimos com uma falsa superioridade, porque sabemos que a jornada é longa, ou seja, estar agora numa condição melhor não significa que vou estar melhor para sempre. Né? Os ciclos reencarnatórios nos provam isso. Né? A gente vem com uma grande responsabilidade aqui, nessa encarnação. Se a gente falhar, a gente vai ter que voltar. Né? A gente pode voltar para aprender da mesma maneira, ou seja, tendo as mesmas coisas, para tentar de novo. Como a gente pode vir de uma outra maneira. Existem várias formas do plano reencarnatório de você passar pelas provas, certo? Não é de uma única forma. Então isso é muito importante. Valorizar o próximo. Humildade nos permite enxergar e respeitar o valor de cada indivíduo, independente de sua posição social, conhecimento ou posses. Também é muito comum, a gente valoriza só quem está na televisão, quem é rico, né? Mas a gente tende a valorizar quem é humilde e que tem valores morais elevados. Muito difícil, né? Muito difícil, mas acontece. Ser maleável e aprender. Né? Isso é uma das características do humilde. Né? Estar sempre pronto para aprender. Sempre aberto a novas ideias. Ouvir outras opiniões e aprender com a experiência dos outros. Né? Dizem que o inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Se a gente conseguisse aprender com o erro de quem já fez, não ficaria mais fácil? Né? Ó, não vá ali que você vai cair no buraco. Né? Você precisa ir lá? Não, mas frequentemente a gente faz o quê? Nós vamos por ali. E acontece o quê? Caímos no buraco. Né? Aceitar as próprias limitações. É não ter vergonha de errar, pedir ajuda ou não saber algo. Isso é complicado, né? A gente às vezes vai no caminho errado, mas não pede ajuda. Isso é uma característica do quê? De quem? Do orgulhoso. Entendemos que as dificuldades são oportunidades de crescimento. A gente está no mundo de provas e expiações, a gente aprendeu ao contrário. A gente está aqui para aprender, e às vezes a gente aprende mais nas dificuldades do que na tranquilidade, não é mesmo? Acontece muito. Né? Servir sem esperar reconhecimento. Quem age com humildade faz o bem pelo simples prazer de fazer o bem, sem buscar aplausos ou gratificações. Né? Fazer em silêncio, mas fazer. Né? Significado da humildade. Né? Então, como eu disse, ela é uma virtude moral essencial, base. E a humildade não é fraqueza. Você não vai ser fraco se for humilde. Mas reconhecimento sincero de nossas limitações e necessidade de perfeição contínua. Chico era super humilde, não era? Acho que um exemplo de humildade, acho que Chico e Divaldo também, são pessoas... Não, são os avatares da humildade, a gente pode falar também. E tem vários outros, mas na doutrina espírita, Chico Xavier se destacava muito com isso. Né? É diferente de submissão e humilhação. Né? A gente começa a trazer um pouco de humilhação. Né? Geralmente as pessoas que são mais humildes têm a tendência a ser humilhados. Né? Infelizmente, o nosso mundo é assim. Né? Então, a força interior que nos permite aceitar ensinamentos e crescer, sem perder essa vontade, dignidade ou valor próprio. Não é fácil, né, pessoal?
Você ser humilhado e ainda aprender do que quando foi humilhado. Já pensaram nisso? Nesse mundo que tem tanto preconceito, tantas pessoas se maltratando, né? Imagine só, você tirar o que é bom da humilhação. Não é fácil. Caminho do progresso. Através da humildade, abrir nosso coração para receber orientação espiritual e evoluir moralmente. Vocês acham que um orgulhoso, levando do princípio que o orgulhoso acha o quê? Eu não preciso de ninguém, eu sei de tudo, certo? Não preciso aprender nada com ninguém. Você acha que ele está num caminho correto para ouvir a espiritualidade e falar com ele e evoluir moralmente? Está no caminho oposto, né? Está no caminho oposto. Falando um pouquinho agora, deixando bem claro esse conceito de humildade e humilhação. Né? Humilhação vem de fora e nos diminui. Ou seja, eu não me humilho, alguém pode vir e me humilhar. Acontece. É imposta por outros. Gera vergonha, raiva e ressentimento. Daí que vem a dificuldade de a gente aceitar isso bem. Né? Geralmente, quem aqui já foi humilhado e não sentiu vergonha, raiva, ressentimento? Não tem, é difícil, né? Difícil, bem difícil. Né? Tem alguém aqui que nunca foi humilhado? Só responder, mas passamos por situações, né? Umas com mais humilhações e menos humilhações, mas o nível de humilhação já foi exposto de alguma maneira. Né? Já a humildade não é se diminuir, mas reconhecer seu próprio valor e dos outros, sem necessidade de provar nada a ninguém. É algo assim, vamos aguentar em silêncio. Deixa o errado ser a pessoa que humilhou. É mais fácil. Você acaba tendo vergonha, raiva e ressentimento, você não expõe isso, né? No Evangelho de Lucas tem uma passagem que diz que os humilhados serão exaltados, né? Por que os humilhados serão exaltados? Porque os humilhados que têm essa capacidade de resistir à humilhação, para eles é reservado o reino dos céus. Né? É essa característica de conseguir ser tão resiliente, ter uma estrutura mental e moral tão aperfeiçoada que ele não reage. Né? Separei um vídeo aqui de um rapaz que não tem nada a ver de espírita, acho que ele é um ex-morador de rua, né? Que vocês podem imaginar o quanto de humilhação que passa a um morador de rua. Né? A gente fala, poxa, o cara está lá no semáforo pedindo, né? Lógico que ele se acostuma também, né? Mas imagina a pessoa começar a pedir, no começo que ele começou a pedir, quantos nãos, quando sai daqui vagabundo, ele escutou, né? E com certeza deve ter gerado um pouco, de mínimo vergonha, né? E no mínimo também ressentimento, né? Às vezes a pessoa está uma situação moral tão ruim que não consegue nem sentir raiva, né? Mas vamos escutar o que esse rapaz tem a dizer. Não tinha nada. E tinha que pedir até o que comer. São experiências muito ricas, que a maioria das pessoas vê como depressivas ou humilhantes. A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade. Ela confunde a humildade com humilhação. A gente, quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada. A gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso deixa a gente em condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende, mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade, você se aborrece muito menos. Você entende o porquê da agressão. Você não se sente diminuído com ela. Você vê uma pessoa descontrolada, você não vai se descontrolar junto, né? Foi bastante coisa, ele fala rápido, né? Foi bastante coisa importante e forte, né? Fala, se a pessoa está descontrolada, você não precisa se controlar também. Né? Então, é o ser humilhado e ser humilde. Olha que dificuldade. Né? Se todo mundo fosse assim, como é que seria o mundo? Melhor ou pior? Muito melhor, né? Muito melhor, sem dúvida nenhuma. Mas não é fácil, essa característica não é fácil. Né? Quanto esse rapaz teve que evoluir, quanto ele teve que apanhar e sofrer isso para ele chegar nessa conclusão. Muito tempo deve ter sido, né? Não é um rapaz jovem, mas ele falou muita coisa bacana. Se você for humilde, né, você entende. Por que você entende? Você entende o outro. Né? Aquilo que a gente falou antes. Você entende que nós somos irmãos numa caminhada, que o objetivo é todo mundo evoluir. Aí vocês perguntam, né? Mas então por que tem pessoas que são tão aborrecidas e que acabam tirando o que tem de pior da gente? Né? Isso é complicado para a gente refletir.
Como é que a gente desenvolve a humildade moral? São dicas, né? Mas eu tenho certeza que todos nós já fazemos isso, tá? Eu só vou colocar aqui para conhecimento, né? Reforma íntima. Reconhecer nossas imperfeições sem autocondenação, mas com desejo de melhoramento. Né? Coloca o travesseiro na cama, né? Aqueles minutinhos, né? Pode ser 5, 10, o tempo que você achar que é necessário, né? Tentar entender, primeiro, o que eu fiz de bom, né? O que eu fiz de não tão bom naquele dia, né? Onde é que eu posso melhorar, né? Isso é humildade. Você entender que você precisa melhorar já é um grande sinal de humildade, né? Para a gente corrigir algo, primeiro a gente tem que saber o quê? Qual é o problema, né? Para corrigir algo que você não sabe o que é. Então, a reforma íntima nos permite entender o que fazer. Se a gente vai fazer ou não, aí nós somos espíritos individuais, aí vai de cada um nós, da necessidade, da oportunidade. Aí tem uma série de outros fatores. Mas o fator inicial a gente sabe o que fazer, né? Então essa é a reforma íntima. Segundo, aceitar orientações, coisa que o orgulhoso, que é o oposto do humilde, não aceita. Receber críticas construtivas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Quem aqui trabalha? Quase todo mundo, né? Quem já recebeu críticas no trabalho? É difícil, não é? Quem aqui recebeu crítica como aprendizado? Às vezes. Se é uma crítica sincera, vem carregada de ensinamentos, tudo bem. Mas se vem uma crítica no sentido de humilhar, vem de um orgulhoso, por exemplo, fica muito mais difícil de aceitar, não fica? É complicado, né? Porque, de alguma maneira, a crítica, por que ela é difícil de aceitar? A crítica, às vezes, te traz uma verdade. Aí volta lá na reforma íntima, se você não acredita que aquilo é uma verdade, você vai ficar ofendido. Poxa, eu não sou assim. Por que ele está fazendo? Ah, não, ele está errado. Né? Aí você gera ressentimento, gera raiva, né? E a gente não se aperfeiçoou, né? Como também pode existir críticas erradas. Estou falando que toda crítica, né, é certa, né? Vai de você refletir, né? Então usar a ferramenta da reforma íntima para entender quais são as dificuldades e tentar melhorar. Aí se você entende que esse é um problema, realmente é um problema, e a pessoa vem e te critica, fala assim, olha só, eu já tinha pensado nisso. Eu acho que eu posso melhorar. Fica mais suave para receber ou não? Fica, né? Cultivar a paciência. Difícil, né? Nesse mundo que a gente chega, voltou para casa, tomou 3 fechadas, 7 pessoas não dando certo, a gente tem que chegar em casa e ser paciente. Praticar o respeito e a compreensão em todas as relações, inclusive no trânsito. Entendendo que tudo é para o nosso crescimento, inclusive as buzinadas, as fechadas. Né? Fortalecer pela prece, utilizar a oração e estudo para sustentar nossa transformação interior. Oração, claro, fundamental, agora estudo também, né? A literatura espírita está repleta, fora das obras básicas, que traz a base da doutrina, mas inúmeros livros, né? Romance e outros que acabam dando exemplos, né? A gente falou agora que é muito fácil aprender com o exemplo dos outros. A literatura espírita está repleta de exemplos de coisas que deram certo e coisas que não deram tão certo. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende e mais a gente consegue usar isso como para potencializar a nossa transformação interior, que é o grande objetivo de todo mundo, né? Transformar para melhor significa evoluir. Tá claro até agora? Tranquilo? Agora eu vou falar um pouquinho de desapego, né? Uma perguntinha provocativa para a gente se manter afiado. O que vocês acham mais difícil de carregar? Uma mala cheia de bens ou um coração cheio de ego? Mala ou um coração peludo? Peludo. Às vezes as bagagens mais pesadas são aquelas que não conseguimos ver. Porque, falando fisicamente, né? Uma mala você pode pedir ajuda, você pode colocar num carrinho. Mas o que você sente não dá para colocar em carrinho. Muitas vezes você não pode pedir para alguém ajudar a carregar porque é seu, né? Se a gente não for humilde, nós vamos gerar um monte de bagagem para a gente levar. Porque se você não for humilde, a gente aprendeu lá agora, né? Humilde é você deixar para lá algumas coisas.
E se tudo que você recebe, de bom e de ruim, você às vezes não deixar um pouquinho no caminho, vai ficando aquela montanha de coisas, você não vai conseguir carregar. Por melhor que você seja, vai chegar uma hora que você vai ter que deixar alguma coisa aí. Né? Preferência as coisas ruins primeiro, né? Mas cuidado para deixar as coisas boas, porque às vezes o ego é uma palavrinha pequena, mas de um potencial destruidor na cabeça da gente, no nosso pensamento, nas nossas boas vibrações. O ego, os apegos, a necessidade constante de aprovação, isso é algo complicado, né? A gente viver com necessidade de aprovação. É uma bagagem gigantesca, porque nem sempre você vai acertar. E tem mais um problema. Se você trabalha com um monte de gente, revive com um monte de gente, pode ser que você acerte para a maioria das pessoas. Mas uma minoria você não vai acertar, e isso vai te deixar preocupado, triste. Então, agradar todo mundo não é legal. É difícil agradar todo mundo. Eu acho que é quase impossível. Tá? Chega a ser impossível em alguns casos. Né? A maioria, às vezes sim, se for uma coisa boa, mas agradar todo mundo não existe. Pode se tornar fardos invisíveis que carregamos por toda a vida. Né? Aqui eu não escrevi nada aqui, mas quem aqui é pai ou mãe? Ana Maria. A gente tem uma responsabilidade com nossos filhos gigantesca. Porque a gente fala assim, só adulto tem fardos invisíveis? Vocês acham que só adulto tem? Não, porque o nosso fardo invisível, muitas vezes, a gente deposita nos nossos filhos. E nossos filhos não são nós. Eles são outro espírito que tem as suas próprias provas, vão passar pelas suas expiações. Eles devem ter um plano reencarnatório, lógico, misturado com o nosso, mas é deles. Então, muito cuidado, né? A humildade, eu não falei isso, mas se você puder ensinar humildade para o seu filho, tem algumas regrinhas lá, né? Algumas ferramentinhas para fazer. Faça. Quanto mais você ensinar seus filhos para eles deixarem para lá algumas coisas, melhor. Eles vão se tornar adultos melhores. E quanto antes vocês conseguirem colocar os seus filhos em qualquer crença, estou falando, a gente está numa casa espírita, mas tem religiões maravilhosas também, outras, né? Coloquem. Porque tendo Jesus, nenhuma religião fala assim que Jesus é ruim, certo? Que não é um bom exemplo. Então, coloque seus filhos em alguma religião, deem para eles alguma crença que venha carregada de valores. Né? A humildade é um valor. Então, possivelmente, se eles estiverem em contato com alguma crença, né, que leve a Jesus, eles vão ter os valores. Né? Compreendendo o verdadeiro desapego. Essa aqui é bacana. Isso é uma coisa que eu considero que não é desapego. Certo? Não é desapego. Viver na miséria ou na pobreza. Isso não é desapego. Isso não é desapego. Você, eu tenho posse, vou doar tudo que eu tenho para alguém. Primeiro, você não vai saber o que aquela pessoa vai fazer. Você pode estar fazendo com a maior boa intenção do mundo. Mas você deu para alguém que você não sabe o que ela vai fazer com a sua riqueza, por exemplo. E outra, o que você vai fazer na pobreza? Será que a sua missão não é diferente? Né? Através dos seus bens, das suas posses, ajudar mais pessoas a saírem da pobreza também? Né? Tem tudo isso envolvido. Então, você simplesmente tirar todos os seus bens e dar para alguém, não é um desapego. Né? E lembra uma coisa, caridade é doar o que falta, não é doar o que sobra. Isso é muito interessante. Caridade não é doar o que sobra, é doar o que falta para alguém. Tá? Se você se apegar de coisas que você não vai usar mais, é tranquilo, né? Não vou usar? Estou com um tênis velho, comprei um tênis novo. Aqui um tênis, tá? Né? É caridade? Lógico que é caridade. Você vai estar doando algo. A pessoa não tem nenhum tênis para vestir. Né? Mas cuidado com essa palavrinha de 3 letras. Ego. Eu sou super caridoso. Eu dou tudo que eu não presta para mim, eu dou para alguém. Cuidado. Né? Se desfazer de todos os bens. Mesma coisa que o anterior. Demonstrar frieza ou desinteresse. Eu não me importo com isso. Isso não é desapego. Né? Simplesmente não se importar, não se incomodar com as coisas não é desapego. Abandonar responsabilidades. Mesma coisa. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou desapegado desses problemas que tem na cidade.
Não é desapego, você está simplesmente se iludindo. Os dois exemplos estão se iludindo. Você faria muito melhor se você se importasse, né? Se eu demonstrasse compaixão com a pessoa, interesse pelas coisas, né? O que é realmente desapego? Significa não vincular nossa felicidade ou identidade a elementos externos. Certo? Sejam eles bens materiais, situações emocionais ou mesmo pessoas queridas. Certo? Então eu não preciso de bens materiais para ser feliz. Eu não preciso de situações emocionais. Eu vou fazer uma festa todo mês para comemorar minha beleza e como eu sou bom. Liberdade interior que nos permite viver plenamente sem ser escravos de nossas posses. Né? É viver bem, não ser escravo. Você acha que tem pessoas que são escravas das próprias posses? Muitas. Mas muitas. Muitas pessoas. Tá? E nós vamos falar disso mais para frente, mas aproveitar agora. Nas comunicações espíritas, a grande maioria delas trazem, em menor ou maior proporção, espíritos que desencarnados ficaram apegados a coisas materiais. Bens, pessoas, certo? Por que isso acontece? Por que é ruim? Está preso aqui. Né? Esse lugar que todo mundo não gosta, às vezes, de falar, e que umbral, é um plano que nosso pensamento vai, é um estado mental. Se uma pessoa desencarnou, preocupada com o Fusca 74, que ele polia todo dia, ele não vai em paz. Né? É a história de desencarnar em paz. Ele vai estar pegado, quem ficou com o meu Fusca? O que minha família vai ficar com o meu Fusca? Outras coisas, o meu anel, né? É complicado. Né? Acho que esse tipo de coisa tira o pior da gente. Né? Esse apego tira o pior da gente e nos prejudica muito na nossa caminhada. Antes, né, ao longo da vida, né, porque se você viver a vida inteira preso com bens, né, você abre mão do ser e dá mais valor para o ter, né, você não vive bem. O apego como obstáculo à evolução. Isso eu estava falando, resistência à mudança. O apego nos faz resistir às transformações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Você está tão confortável com as suas coisinhas, eu já conquistei tudo que eu quero, eu adoro o que eu tenho. Você pode precisar, pode alguém chegar a falar para você mudar, vão acontecer situações que você possa mudar, você vai fazer o quê? Não vou mudar. Só que essas situações podem ser necessárias para o nosso crescimento espiritual. E você está fechado para isso, então atrapalha demais. É um obstáculo. Né? Limitação da aprendizado. Ficamos presos a padrões antigos, impedindo a assimilação de novas ideias. Eu só penso naquilo há 30 anos atrás. Fiquei parado no tempo, não aprendi mais nada novo. Né? Lei do progresso. O mundo muda a cada dia. Cada dia tem coisas novas para aprender, cada dia tem pessoas novas para a gente conhecer, faz parte do nosso crescimento. Né? Lei da sociedade, lei do progresso, a gente está aqui para conversar, o mundo evolui, a tecnologia evolui, a gente tem que estar sempre antenado para evoluir junto. Né? Mas você se limita, né? Quando você é muito apegado às coisas. Estagnação espiritual, consequência, né? Você é resistência à mudança, você não quer aprender mais nada, você tem que estagnar espiritualmente. Né? Não consegue expandir consciência. Né? Você está tão apegado às outras coisas, você não está lendo um livro, você não está ajudando ninguém, você está deixando de fazer o bem para o próximo, que é o grande motivo de estar aqui. Então você fica realmente estagnado. Né? Isso cria barreiras. Né? Quando nós apegamos demais, criamos barreiras invisíveis que impedem a nossa evolução natural. Não é nada que está acorrentado, não está acorrentado, não. Ele tem o total livre-arbítrio de fazer o que ele quiser, mas ele escolheu optar pelo apego e ficar preso em barreiras, muitas vezes, invisíveis. Né? Acontece, tanto que cada um de nós aqui tem exemplos, né? Familiares, amigos, né? Que aconteceu isso. Né? Aquela frase, é raro, mas acontece sempre. Né? Desapego material, né? Libertação da escravidão. Né? O peso dos bens materiais. O acúmulo excessivo de posses não apenas ocupa o espaço físico, mas também nossa energia mental e espiritual. Por que isso?
pensamento focado em apenas uma coisa. Que eu falei, você se limita, você só tem aquilo para prestar atenção. Né? Aquilo vai esgotando você física, mental e espiritual. Não são os bens que possuímos, mas aqueles que nos possuem que representam o verdadeiro perigo para a alma. Olha que frase bacana. Não são os bens que possuímos, mas aqueles que nos possuem. Será que alguém aqui, pare para pensar um pouquinho. Será que tem alguma coisa que possui vocês? Um objeto? Alguém? Se vocês forem pensar, cada um vai achar um pouquinho. Pode ser um pouquinho, mas pode ser muito. Né? Mas tem alguma coisa que nos prende. Né? A gente gosta demais, né? Vamos falar assim. Né? Ao nos libertarmos da necessidade compulsiva de ter, reconectamos com a nossa essência espiritual. A gente começa a fazer o quê? Em vez de ter, a gente começa a ser. Né? Que é o que a gente veio fazer aqui. O Divaldo fala algo, é muito ligado com aquilo que eu falei antes, né? do apego pós a morte. Né? Então eu selecionei um trechinho que é bem curtinho, mas é bem bacana de ouvir. A segunda morte é quando a pessoa se desapega direta ou indiretamente dos valores materiais. Porque vem a morte biológica, é a primeira morte do caso. Mas à medida que nós vamos percebendo a vida na sua grandiosidade, nos desapegamos daqueles objetos materiais, daquelas sensações humanas, e passamos a experimentar uma vida em triunfo. Tradicionalmente diz que é a segunda morte. Então a segunda morte é a fase em que o espírito, depois de haver sofrido nas regiões dolorosas, descobre a utilidade da vida e se aplica os valores de natureza transcendente. Então se liberta daquela reencarnação por definitivo. Ele chama de segunda morte, né? Que quando a gente está já em espírito, né? Então está desencarnado, e começa a entender, ele falou regiões dolorosas, né? Chamou umbral de regiões dolorosas. Que a gente começa a entender que a vida não é aquilo. Aí começa a se desprender e começa a entender que a vida realmente é algo diferente disso do apego. Né? Ficou bem claro com a palavra do Divaldo. Desapego emocional, né? O caminho da paz. Né? Como é que fica em paz com a gente mesmo? Reconhecer os ressentimentos, identificar mágoas, expectativas não atendidas que carregamos. A gente acaba ao longo da vida, né? Carregando algumas mágoas, a gente acaba não esquecendo, não perdoando. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é reconhecer. Né? Reconhecer que a gente tem mágoa. Né? De novo, é o primeiro passo para você tentar perdoar. Né? Às vezes a gente não sabe o que tá impedindo a gente de seguir em frente. Às vezes é algo assim, né? Uma mágoa que você não conseguiu responder, não conseguiu trabalhar nisso. Às vezes a pessoa não está nem mais perto de você, mas você guarda aquele ressentimento. Né? Aceitar as experiências, compreender que cada situação trouxe o aprendizado necessário. É o que aquele rapaz falou, né? Tudo que a gente passa, de bom, de ruim, sendo humilhado, sendo humilde, traz aprendizado para a gente. Né? Não podemos esquecer disso. E deixar seguir. Liberar as emoções negativas permite a cura e a paz interior. É muito relacionado com reconhecer ressentimento. Se eu reconheci, se eu entendi que aquilo foi ruim para mim, podemos usar a doutrina espírita, né, do perdão. Né? Poxa, tenho que perdoar isso. Né? Deixa as coisas passarem. Né? Isso você tem muito comum em família, né? E muitas vezes a gente briga até por bens, né, se for pensar, se lembrar. A gente acaba se desentendendo por coisas tão pequenas, né? E a gente acaba carregando esse fardo, essa mágoa, né? Agora eu quero trazer um pouquinho de uma frase maravilhosa do Chico e de Emmanuel. Né? Desapego é a arte de viver sem se escravizar, de possuir sem ser possuído e de amar sem se perder no amor. Olha que bacana. Será que é fácil possuir sem ser possuído? É o apego, né? Então ele fala, tenha algo, né? Mas não fique escravo dessas coisas. Né? Usufrua isso ao longo da sua vida. Mas não se escravize. Né? Talvez Chico Emmanuel ensinou o desapego é uma conquista gradual. Isso é importante também. Eu sou uma pessoa desapegada. Hoje, a gente depois se bate papo, falar, a partir de amanhã não vou mais ter apego. É possível? Vamos devagar. Né? Nós somos seres eternos. Lógico, a gente tem essa encarnação aqui para
consertar o máximo de coisas possíveis, mas é gradual, começa aos poucos. Usa a reforma íntima, entenda o que você precisa melhorar. Aí você vai fazendo aos poucos, né? Devagarzinho, um pouco cada dia, né? Um pouco todo dia, no final é muito, né? Chico exemplificou essa virtude doando toda a sua produção literária e vivendo com simplicidade. Isso é um exemplo de humildade, né? E desapego ao mesmo tempo, né? Ele entendia que o que ele escrevia não era dele, né? Ele falava que vinha, né, da espiritualidade, e se desapegou, né? Tudo que ele ganhou com os livros ia para instituições. Ele mesmo não ficou com nada. E se a gente lembrar a vida de Chico, né, na mesma casinha, no mesmo quarto, né, com os mesmos, né, um sapato, um terninho, né, ele foi simples a vida inteira. Alguns exercícios práticos para o desapego, né? Se alguém quiser exercitar o desapego, vamos lá, já falei um deles, né? Reforma íntima, né? Reserve alguns minutos diários para silenciar a mente e observar esses apegos sem julgamento, né? Então, ao mesmo tempo que você fala o que eu fiz de bom e não tão bom durante o dia, fala assim, puxa, será que eu estou apegado a alguma coisa? Revise seus apegos, né? Se não tiver nenhum, ótimo. Se tiver algum, trabalha, né, para deixar isso seguir em frente. Doação consciente. Doe regularmente o que falta para as pessoas. Objetos que nos amais, praticando desapego material. Pratique a caridade. Perdão. Pratique o perdão diário, liberando ressentimentos e mágoas acumuladas. Isso inclui o seu genro que chega na sua casa domingo às 8 horas, só vai embora depois do Fantástico. Perdoe, né? Perdoe. Gratidão. Cultive a gratidão pelo que tem agora, reduzindo a ansiedade por mais, né? Isso é uma forma de aborrecimento, né? Você não ser grato pelo que tem agora, você acaba esquecendo e só foca no futuro, né? O que aconteceu? A hora que você viu, seu presente já passou e tudo que você tem está no passado, né? Então tem que valorizar muito o que você tem agora. Era isso que eu tinha para falar e eu vou estar de volta aqui dia 20 de outubro e obrigado pela paciência.